É desse tipo de felicidade, de lazer, de momento ocioso que vai fazer com que você não exploda, com que você não descarregue a sua raiva em outras pessoas ou na sua casa, ou às vezes em uma pessoa na rua que não tem nada a ver com os problemas que você teve no trabalho, porque é tudo isso, é acúmulo de estresse, aí se você não descansa, o estresse vai acumulando. Yo, it's your boy Chris. Pai tua casa, família, como é que vocês estão? Caramba, chegou no sapato hoje. Não, hoje foi no sapatinho, velho. Chegou no foi sapatinho hoje, de quebrada, mano. Qual foi? de quebrada. Tá da hora, irmão? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. O bagulho tá fluindo. E você, como é que você tá? Tô bem, irmão. Tô bem. Bem cansado. Mentira, não estou cansado. Porém, hoje o tópico será sobre cansaço. E aí, parando pra pensar, até pensei agora que há dois tipos de cansaço, né? Físico e emocional. Você considera cada um deles? Eu considero. Eu acho que tem uma diferença bem grande, né? Mas quando você fala que você tá cansado, você só fala que tá cansado ou você fala, nossa, estou cansado fisicamente ou emocionalmente? Eu acho que depende muito da conversa, porque se eu tiver... Depende, se eu tiver numa conversa qual o intuito é saber sobre o meu real estado, aí eu acho que talvez eu vou especificar um pouco. Mas agora, se for só, sei lá, um simples comentário, eu acho que eu não vou especificar tanto. É porque também a gente não vai falar, eu estou cansado emocionalmente ou eu estou cansado fisicamente. Geralmente a gente vai falar que está cansado e aí quando a gente vai especificar, a gente tende a falar o porquê. Ah, eu tô cansado porque hoje eu joguei bola, hoje eu fui trabalhar, peguei metrô lotado, depois tive que ir pra faculdade. Quando é emocionalmente, dificilmente a gente dá esses exemplos, né? Quando você tá cansado emocionalmente ou psicologicamente também. É que eu acho que, tipo, quando a gente tá cansado emocionalmente ou mentalmente, acaba dando até a mesma, eu acho. Eu acho que a gente não sabe, porque a gente tende a acreditar que é a nossa rotina do dia que deixou a gente cansado. A gente tende, eu acho que, a atrelar isso ao nosso físico, né? Quando, na verdade, na maioria das vezes, é mental. Só que a gente não sabe exatamente distinguir para dizer, nossa, só se você desconhece muito bem. Eu acho que as pessoas elas não param, às vezes, para pensar do que se trata o cansaço delas. Se é um cansaço físico, emocional, psicológico. Eu vou te falar que minha rotina é bem pesada, assim, eu faço bastante coisa, eu treino, eu danço, eu vou trabalhar, eu pego transporte público lotado, horário de pico. Eu saio de casa às 6 horas e chego... saio 6 horas, 6 e meia e chego 11, meia-noite, geralmente. Só que eu não sinto tanto cansaço físico quanto eu sinto psicológico, sabia? Às vezes eu sinto mais cansaço psicológico do que o cansaço físico. Eu entendo real, assim, tipo, porque até um tempo atrás também eu tava nessa mesma rotina, né? Agora que, na verdade, estou conseguindo ponderar um pouco mais o que eu vou fazer no meu dia, por conta da rotina do trabalho CLT, que eu não tenho agora. Mas... Já percebeu que você sempre foi que você não é mais CLT? Você fala com o maior orgulho. Mano, é que eu tô tão feliz, mano. Não, isso é da hora, É uma felicidade, toda mano. oportunidade que você tem, tá, que eu não tô mais no CLT. Mas é porque, tipo, eu acho que isso influenciou muito na minha vida. E também na qualidade das coisas que eu faço. Porque antes eu fazia tudo meia boca. Cansado, às vezes, pela rotina de trabalho CLT exato, que você mas tinha. não é minha culpa. Porque, tipo, eu realmente não tinha um tempo hábil pra isso e também não tinha tempo pra descansar. Então, tudo que eu fazia parecia que era de 50% pra baixo. Tudo que eu fazia. Agora não. Agora eu sinto que, tipo, eu consigo entrar e tá 100% em algo. Eu consigo fazer uma aula de dança e tá 100% lá. Eu consigo ir pra academia e tá 100% na academia. Porque às vezes, assim, tudo bem que eu tenho bastante atividade durante o dia, né? Porque é com a música, que é com a dança, hoje tem um podcast, né? Falar pod. A gente não faz uso de pod. A gente não é a favor. Mas o que pega é isso, por mais que tenham mais atividades, eu consigo me dedicar a isso de fato. Entendeu? Mas o que pega nesse tempo todo é porque, tipo, fisicamente, por a gente treinar e ter uma rotina assim, a gente tá até bem. Mas aí isso daí vai minando aos poucos assim a nossa cabeça. A gente não está muito com uma disposição para as atividades que a gente quer fazer durante o dia. Aí acaba que a gente está cansado e não sabe dizer exatamente porquê, mas a gente só está sem vontade. E é importante a gente ter essa ideia e tentar identificar de onde vem o cansaço também, porque eu acho que às vezes as coisas elas não estão tão ruins quanto a gente pensa que estão, a gente só está cansado. Então, às vezes, não é o seu trabalho que está tão ruim, às vezes não é o seu relacionamento que está tão ruim, às vezes não é a aula que é chata, às vezes não é os seus estudos que não te agregam.
Às vezes você só tá cansado, sabe? Você só tá cansado, só faz isso todo dia e aí isso está exigindo muito de você. Eu acho que a gente tem que entender que o nosso desempenho físico e mental, quando a gente está cansado, ele também vai ser diferente do que quando a gente está descansado. Então, quando eu estou descansado, eu tendo a ter um desempenho mais elevado, tende a ser melhor. Só que é difícil quando a gente coloca no automático, ou quando a gente está numa rotina de vários dias em sequência, a gente estar descansado. Às vezes a sua rotina acaba te cansando. Como é que você faz para não driblar o cansaço, mas conseguir ter um bom desempenho com as coisas, né, que você falou que hoje você está conseguindo, mesmo estando cansado, mesmo vindo de dias, de uma sequência de dias cansativos? Eu tenho pra mim que, tipo, quando... Isso eu tenho, na verdade, é uma mentalidade de atleta, né? Porque como eu venho Caraca! porque quando eu venho do futebol, na verdade, eu acho que o que eu mais trago é da época que eu fui jogador de futebol, onde a gente tem que vencer, muitas vezes, a barreira do cansaço. O futebol, assim como eu acho que qualquer área do esporte, é isso. É você, o tempo todo, estar vencendo essas coisas. Então, por exemplo, eu estou numa rotina de treino onde eu entrei de manhã, eu tenho uma rotina de treino de 6 horas de treino por dia, e é treino de alta performance, né, que é de alta intensidade, a gente está cansado o tempo todo. Uma coisa que eu aprendi muito no esporte é aumentar o nosso nível de concentração. Então, por exemplo, se eu sei que eu estou muito cansado ou que as coisas não estão fluindo da forma que eu quero, uma coisa que eu aprendi naturalmente no esporte com os meus treinadores, e é uma coisa que eu utilizo a meu favor até hoje, é aumentar o nível de concentração das coisas que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu estou focado, hoje eu estou na academia, estou cansado, vou dar um exemplo físico. Estou cansado de fazer essa execução. Então, é realmente manter um ponto fixo e olhar para ele. E agora eu vou fazer essa barra aqui, olhando especificamente para esse ponto fixo, com um ponto fixo, né? E com a ideia, prestando atenção no que eu estou fazendo e sem desviar muito o meu olhar. Isso daí é uma técnica, mas que voltando agora para quando é um cansaço no dia a dia, eu busco diminuir o fluxo de pensamento. É uma ideia minha. Então, por exemplo, eu sei que tem coisas que vão... se eu fizer 2 coisas ao mesmo tempo, vai me distrair. Então, eu tento fazer uma. Entendeu? Então, tipo, é uma forma que eu tento, mais ou menos, manter um nível de concentração sempre alto. Então, eu vou fazer a aula, então eu vou focar nas movimentações da aula e vou tentar, tipo, esquecer de qualquer tipo de fator externo. E depois disso, eu sei que tenho que fazer outra coisa, eu faço outra coisa e eu tento fazer as coisas sempre com uma ordem e tentar tirar da lista as coisas para fazer de uma forma simultânea. Então, por exemplo, eu tenho que lavar a louça, só que eu tenho que colocar a comida para o cachorro. Entendeu? Então, a gente tende, às vezes, a estar pensando em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu noto sempre no nível de concentração. O nível de concentração na louça parece que é uma coisa irrelevante, mas agora vai ser muito importante eu estar realmente muito atento a isso, como se fosse uma coisa difícil. Porque eu sei que, pelo menos é uma técnica que eu utilizo, né? Não, mas faz total sentido, porque quanto mais informações a gente está absorvendo ou está lidando ao mesmo tempo, mais cansado a gente tende a ficar. Porque pensa você lidar com várias situações na sua cabeça ao mesmo tempo. Então faz total sentido isso que você está passando. No meu ponto de vista, uma coisa que eu ainda não tenho, mas eu vou tentar talvez aplicar mais, é realmente descansar, tanto o meu corpo quanto o meu cérebro. Eu me cobro muitas vezes de estar sendo produtivo e nos poucos tempos que eu tenho ocioso, eu não fico parado, eu sempre tento colocar alguma tarefa ou algo que envolva alguma atividade, seja para o meu cérebro ou para o meu corpo. E eu não vejo mal nisso, mas eu acho que nesse momento agora da minha vida, eu acho que seria bom um tempo realmente ocioso. Um tempo onde eu não preciso estar em lugar nenhum, um tempo onde eu não preciso pensar em nenhuma demanda específica, porque para mim, hoje, eu vejo que isso está meio que me impedindo de descansar. Então, se eu estou a todo tempo tentando ser produtivo, tentando gravar algum conteúdo, atendendo alguma demanda do meu trabalho ou de estudo, eu sinto que eu nunca tenho realmente esse tempo para não fazer nada. E às vezes não fazer nada é ser produtivo também, é importante também, sabe? A gente vem de uma rotina, eu, por exemplo, ainda não larguei o CLT, então eu sou 6x1, eu trabalho de segunda a sábado. E aos domingos eu tenho que estar aqui também para gravar o podcast, por exemplo. Então, se você parar para pensar, eu não tenho um tempo para eu ficar em casa para não fazer absolutamente nada. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. E aí, fora do meu trabalho, eu também venho dançar no estúdio. E aí, eu também tenho academia. E aí, eu também tenho algumas festas que eu faço à parte. Então, assim, eu nunca paro, eu estou sempre em algum lugar, sabe? Então, para mim, hoje eu vejo que eu preciso desse tempo realmente de descanso, onde eu não faço absolutamente nada. Mas é muito difícil, eu entendo, porque hoje, nos dias de hoje, quem consegue fazer isso, sabe?
Às vezes é até uma cobrança nossa mesmo, de estar sempre fazendo algo, né? Mas muitas vezes a gente mesmo não quer. A gente está fazendo tantas atividades durante a nossa rotina que parece que a gente está errado por tirar um tempo de descanso. Parece que a gente não quer cumprir com as nossas atribuições, quando na verdade não. É uma pura cobrança no qual parece o certo a gente está produzindo o tempo todo. E aí acaba influenciando no nosso tempo de descanso e automaticamente na qualidade que a gente vai fazer as coisas. Porque a gente não consegue fazer nada com extrema qualidade porque a gente nunca está descansado para fazer aquilo. Né? Então, eu consigo entender isso. O exemplo que eu utilizei é quando eu realmente tenho que fazer algo, mas eu penso exatamente do que você está falando. Tenta tirar um tempo para descansar. Hoje eu sei que assistir uma série vai me relaxar de certa forma. Então, eu busco fazer isso para que eu tenha um momento tranquilo ali também, e meio que eu acho que quando eu estou assistindo uma série ou só alguma coisa passando ali na tela, eu não sei se é o mais saudável a ser feito, mas parece que está meio que limpando o HD. Parece que eu tô meio que sabe como tá aquela tela azul? Que tem alguma coisa na tela. Parece que você não tá pensando em nada ao mesmo tempo que você tá pensando em tudo. É muito louco você tocar nesse ponto, porque... Olha que pensamento aleatório. Eu tava no metrô hoje, e aí eu vi uma pessoa aparentemente obesa em pé. E ela tava próximo do assento preferencial. E aí, mano, sozinho me veio esse pensamento. Nossa, dificilmente a gente dá lugar a pessoas obesas. Para pra pensar, a gente vê no metrô, a gente sempre procura por um idoso, por exemplo. Ou uma mulher, ou um pai com uma criança de colo. Eu vejo muito isso. Mas um obeso, é difícil. Eu acho que eu nunca experienciei alguém dando lugar para um obeso, sabe? Eu acho que é porque existe um fator social aí. Talvez. Isso, nossa, importante você ter falado isso, porque eu também comecei a pensar nisso. Eu fiquei pensando, nossa, mas quantas vezes a gente também utiliza esse fator de obesidade, de sobrepeso, às vezes até para ofender alguém? Existe um fator social, porque eu acho que aí entra no mérito da gente achar, né? Muitas vezes as pessoas acham que é por desleixo, ou por falta de ou por opção. Eu não ofendo pessoas obesas, tá, gente? Quando eu falo a gente, assim, eu falo sociedade como um todo, com piadas de pessoas obesas, gordos, etc. Mas imagina, podcast seria cancelado, então imagina. Mas faz total sentido isso que você está falando, no sentido das pessoas terem essa visão, não como doença, mas como relaxo. Então eu acho que acaba. Real. E na verdade não é nem uma forma que a gente vai pensar, algo que vai se passar pela nossa cabeça. Mas eu acho que a gente está muito confortável no sentido de achar, não é uma coisa tão urgente. Então eu acredito que por ter o que eu quero dizer, na verdade, que é um pensamento gradativo. É como se fosse algo que vem evoluindo. Então, por exemplo, por ter isso de, ela é gorda porque ela quer, né? Você acha que... A ideia, então acaba chegando em nós que inconscientemente a gente não vai ceder o lugar, porque, a gente não vê como uma situação onde ela precisa. Eu acho que a gente enxerga como algo, eu tô confortável sentado aqui. É que eu acho que a gente não vê eles como uma pessoa que atende a necessidades especiais, isso que eu ia falar. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa obesa de pé, eu não acho que ela tenha essa necessidade de sentar com uma pessoa mais idosa. Eu acho que é mais isso. Mas enfim, voltando pro lance do descanso, a ideia desse episódio é realmente trazer esse lance do autoconhecimento e você entender os momentos onde o descanso vai ser melhor para você, às vezes até no futuro. Às vezes a gente acha que a gente está perdendo tempo descansando, mas é justamente o descanso que vai fazer a gente salvar esse tempo para as nossas próximas atividades. É só ter esse comparativo. As coisas que você faz quando você está descansado e quando você está cansado. Talvez, aproveitando, sei lá, os domingos, por exemplo, é que geralmente as pessoas iniciam a segunda-feira já com o astral meio baixo. Mas se você parar para pensar a segunda-feira como um dia onde você vai iniciar a semana descansado, talvez a sua produtividade vai ser outra, né? Eu, particularmente, eu adoro sexta-feira justamente porque eu me sinto descansado. Eu costumo ver muitas pessoas falando que elas não gostam de segunda-feira porque eles ainda estão muito relaxados pelo fim de semana. Relaxado no sentido de, descansei o final de semana. Normalmente sábado tende a ser um dia mais agitado, que é quando, tendo em vista as pessoas que trabalham e tem 2 folgas, né? Mas eu acho que até quem assiste por um também, mas o sábado tende a ser um pouco mais agitado, porque ou você está trabalhando, ou você vai deixar suas atividades para fazer no sábado, que por exemplo... rolê e tal. Vai dar um rolê, ou vai sair com alguém, ou as coisas... O sábado ainda é um dia útil, então você vai, se você precisa, vai
quero fazer uma compra, quero fazer qualquer coisa, você Cumprir consegue utilizar o sábado, domingo, dia de descanso, que isso daí é universal, embora tenha pessoas que trabalham domingo, eu trabalhava de domingo, né? Eu só tinha folga em um domingo no mês, mas quando tinha, né? Mas enfim, não vou entrar no mérito, senão vai dar processo para outras pessoas. Mas a questão é que, tipo, o domingo é o dia do descanso. Eu acho que as pessoas muitas vezes estão meio que nesse embalo do domingo, aí a segunda ainda, tipo, parece que ainda não acordou, daí eu vejo gente falando que, pô, só a partir de terça ou de quarta que parece que a semana tá começando. Então eu entendo, assim, tipo, que varia, mas a ideia eu acho que continua sendo a mesma. Mesmo que não seja segunda, às vezes vai ser na terça, mas vai ser quando você de fato sente que descansou e aí você começa a naturalmente ser um pouco mais produtivo, entende? Então acho que vai muito para esse viés aí. E não deixar acumular, né? Hoje, inclusive, nessa longa conversa, eu tive uma longa conversa com os meus pais hoje e aí não era esse o tópico, mas a gente passou por isso em relação ao meu pai. Meu pai é uma pessoa que ele trabalha muito. E aí hoje eu vejo ele uma pessoa muito, muito estressada, assim, às vezes até um pouco cabisbaixo. E ele sempre foi uma pessoa que reclamou muito do trabalho. Então eu vejo que, às vezes, o cansaço da sua rotina, do seu trabalho, do local onde você esteja, não vai ser uma parada que vai te matar de forma imediata. Isso vai te matando aos poucos, sabe? Nenhuma pessoa ela chega no burnout do nada. Então é aos poucos, é o estresse diário. Todo dia você se coloca numa situação estressante, todo dia você estressa um pouquinho, até chegar um momento que você não aguenta mais. Então é muito importante a gente ter esse olhar para dentro e entender os momentos que a gente precisa realmente se aliviar um pouquinho, descansar um pouquinho. Eu acho que se você conseguir fazer isso no meio da semana, assim, é excepcional. Houve uma época na minha vida que eu conseguia fazer muito isso. Hoje eu já não sinto que eu consigo tanto. Mas se você conseguir encontrar lazer, encontrar descanso no meio da sua semana, assim, às vezes no meio de uma segunda-feira ou no final de uma segunda-feira, eu acho isso extremamente importante. É desse tipo de felicidade, de lazer, de momento ocioso que vai fazer com que você não exploda, com que você não descarregue a sua raiva em outras pessoas ou na sua casa, ou às vezes em uma pessoa na rua que não tem nada a ver com os problemas que você teve no trabalho, porque é tudo isso, é acúmulo de estresse. Aí se você não descansa, o estresse vai acumulando. Justamente, né? Quando a gente consegue colocar pelo menos um descanso, acho que dentro da nossa semana e tal, acho que ativa meio que um modo de produtividade. Se você tirar algumas horinhas assim, falo por mim, na verdade, né? Tô falando nada que eu tenha estudado, alguma coisa que eu tenha lido, mas eu sempre senti que, por exemplo, se eu tirar um dia qual eu não tô esperando, vai, uma terça-feira, tiro esse momento ali, mais ou menos, que nem um dia que eu lembro que foi muito bacana pra mim, o dia que a gente desceu, tomou um açaí aqui embaixo, eu acho que era umas 6 da tarde, assim, eu acho que foi das 6 às 8, eu senti, tipo, revigorado pra conseguir fazer outras coisas, mas por quê? Não só pelo descanso, mas porque eu fiz, de fato, algo que eu queria ter feito, entendeu? Então eu acho que isso meio que, não sei, que é como se a gente estivesse se recompensando, se traz esse gatilho de repente, não sei. Talvez. Mas eu acho que, tipo, isso daí faz total diferença, faz com que a gente não se sinta estressado. Embora a rotina continue a mesma, mesmo cansaço, mas a gente se sente pelo menos menos cansado. Exato, a ideia é mais sobre isso mesmo, você encontrar formas de conseguir esse descanso, porque é nossa saúde, né? Saúde física, mental, emocional. Então, às vezes você não está conseguindo o resultado que você quer, às vezes você está se sentindo frustrado, mas também é por conta do seu descanso. Você não descansa. Qual foi a última vez que você realmente descansou, sabe? Então essa ideia foi mais para trazer essa reflexão, certo? Certo. Tamo junto, meu parceiro, mais uma. Sempre. Valeu, rapaziada. É nóis, Descansa. família. Descansa, hein? Descansa.